Boa noite a todos. Vamos dar início ao culto deste domingo, fazendo uma oração, agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, por esse dia maravilhoso. Mesmo cada um em seu lar, mas vamos estar juntos nesse momento, adorando e exaltando o nome do nosso Deus, aquele que é de toda a honra e de toda a glória. Feche seus olhos, entregue esse culto a Deus, fale com Ele, agradeça por tudo que Ele tem feito em sua vida, mesmo nos momentos de aflições, mas Deus tem cuidado de cada um de nós. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, queremos te dar graça, Senhor meu Deus, pelo privilégio, Senhor, podermos estar, Senhor, juntos, Senhor, prestando um culto que só a Ti é devido. Obrigado, Pai querido, porque, Senhor, temos a certeza, Senhor, que tem, Senhor, o cuidado de cada um de nós. Receba, Senhor, o nosso culto, receba a nossa adoração, Senhor. Que possamos ser verdadeiros, Senhor, diante de Ti, Senhor. Que possamos, Senhor, mesmo, Senhor, estando cada um no seu lar, Senhor, mas possamos, nesse momento, Senhor, exaltar, Senhor, o Teu nome, Te buscar, Senhor, Te engrandecer, Senhor, meu Deus, e ter a certeza, Senhor, que Tu estás, Senhor, junto de cada um de nós. Fica, Senhor, meu Deus, com cada um que está ouvindo, Senhor, cada um, Senhor, meu Deus, que está, Senhor, nesse momento entregando a Tua vida nas Tuas santas mãos. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmo 146 diz assim: a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Aleluia! Louva minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes e nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino de número 14, no nosso cenário, novo cântico. Vamos nós louvar a Deus. Deus, exaltado seja Deus, Santo, Santo.
continuar louvando o nome do nosso Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Como é bom louvar o nome do nosso Deus. Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Ele é a minha rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Ó Deus. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor. louvemos ao Senhor, Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. ao Senhor, Louvemos ao Senhor. louvemos ao Senhor, Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos
Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de engrandecer o Teu nome, Senhor, de exaltar, Senhor, dizer, Senhor, que Tu és maravilhoso, Senhor, meu Deus, que Tu és o Deus da nossa vida. Dizer, Senhor, meu Deus, que Tu és, Senhor, aquele que cuida de cada um de nós. Cristo é a nossa vida, o motivo do nosso louvor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por cada um, Senhor, que está, Senhor, neste momento, Senhor, te prestando esse culto, Senhor, te adorando e te exaltando. Fica a vida do nosso pastor, Senhor, que nesse momento será, Senhor, usado por Ti, Senhor, para falar a cada um de nós. Usa o Teu servo, Senhor, sustenta a vida dele, da sua família, sustenta a vida de cada um de nós. Fique com cada família, Senhor, meu Deus, nos guardando, continuando, Senhor, nos orientando e fazendo a Tua vontade na vida de cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso momento de louvor está se encerrando aqui, mas fique conosco ainda, vamos estar na palavra do nosso pastor, nós possamos ouvir a voz do Senhor neste momento. Graça e paz, irmãos, da parte de Cristo Jesus, Senhor da igreja, Senhor das nossas vidas. Louvado seja Deus pelos cânticos entoados, agora há pouco. Toda honra, toda glória e todo louvor seja ao nosso Deus. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, que o Senhor continue usando de misericórdia sobre as nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com Deus. Deus eterno, Pai querido e amado, rendemos-te graças, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Rendemos-te graças por esse dia, ó Deus, passado na tua presença, adorando o teu nome e reconhecendo o teu senhorio sobre as nossas vidas. Rendemos-te graças, ó Deus, pelo dia do jovem presbiteriano. Mais uma vez suplicamos-te, ó Deus, que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e que o Senhor os conduza sempre, ó Pai, a um viver na tua presença e para a glória do teu nome. Ainda, Senhor Deus, queremos colocar diante do Senhor as famílias, não apenas desse mês da família, mas que cada dia das nossas vidas, nossas famílias sejam consagradas ao Senhor. Que em nossa casa haja sempre louvor, honra e glorificação ao teu nome, ó Pai. Fala conosco ao lermos a tua palavra nessa noite. Tem misericórdia de nós, nos ensine, console o teu povo, conforte, anime, repreenda, corrija, segundo a tua vontade, ó Pai, na ação poderosa do teu Espírito Santo. Glorifique o teu nome acima de todo nome. Nós oramos, confiados no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que alegria, meu irmão, voltarmos a esse momento de compartilhar a palavra do nosso Deus. Momento tão importante nas nossas vidas. É importante relembrar algumas questões relacionadas à nossa fé. Nós somos cristãos. Cristo Jesus é o Senhor absoluto da nossa vida, assim deve ser. O nosso culto, ele é cristocêntrico. Não é uma personalidade, não traz aqui uma adoração à nossa denominação, mas o nosso culto é cristocêntrico, é o Senhor, o centro do nosso louvor, da nossa adoração. O nosso culto
ele tem o propósito de nos humilharmos diante do Senhor, reconhecê-lo como Deus nas nossas vidas e glorificá-lo. E diante disso também necessitamos que Deus fale conosco. Necessitamos ouvir a voz de Deus. Então, com esse entendimento, eu quero te convidar a ouvir a palavra do Senhor, no entendimento de que Deus não fala só lá no templo, mas nesse momento haja em cada um de nós atenção e reverência na palavra do Senhor. Eu digo isso, meu irmão e minha irmã, porque eu sei que você está aí no aconchego da sua casa. Talvez você esteja muito à vontade, eu não estou falando de você ter que colocar uma roupa de ir para a igreja para poder participar da live. Não é isso. Mas o que eu quero te convidar é convidar a ter esse momento, esse tão breve momento, a sua atenção voltada para a pregação da palavra do Senhor. Não compartilhe nada nesse momento, não visualize nada no celular, não divida a sua atenção com qualquer outra coisa nesse momento. Traga à memória a reverência no templo, ao seu coração, e nesse momento, se for possível, não levante nem para pegar água e nem para ir ao banheiro. Mas nesse momento, dedique ao Senhor atenção, que aquilo que nós vamos falar possa você, de modo racional, compreender o que está sendo dito. E o Espírito Santo possa agir no seu coração e no meu coração para promover a vontade de Deus em nossas vidas. Deus assim nos ajude. Vamos então à meditação da palavra do Senhor nessa noite. Assim, antes ainda, eu quero trazer mais uma vez, falamos pela manhã, mas eu quero trazer mais uma vez os nossos parabéns aos nossos jovem presbiteriano, e mais uma vez expressar o nosso desejo de que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Que os irmãos e irmãs se empenhem cada vez mais em ter uma vida na presença do nosso Deus. Muito bem. Vamos à meditação dessa noite então, meu irmão e minha irmã. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5. Perdão, vamos fazer a leitura um pouquinho antes, capítulo 4. Leremos a partir do versículo de número 32. E seguiremos nessa leitura até o versículo de número 11. E teremos assim uma visão um pouco mais ampla do que lendo apenas o capítulo de número 5, daquilo que queremos conversar com os irmãos nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, capítulo 4, do versículo 32 ao capítulo 5, versículo 11. Acompanhe a leitura, meu irmão e minha irmã. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos chamaram de sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade,
mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Irmãos, nós somos cercados de bons e maus exemplos. Bons e maus exemplos são comuns na vida. Desde quando nós nascemos, nós estamos lidando com exemplos e nós aprendemos através deles. Desde criança, nós vamos capturando aquelas cenas que se passam diante de nós, os comportamentos que se multiplicam, e nós vamos capturando essas imagens como um exemplo. E então, assim, por toda a vida, nós sempre vamos lidar com bons e maus exemplos. Nesses dias que estamos vivendo, de coronavírus, de confinamento, temos visto cotidianamente bons e maus exemplos. Não vou entrar aqui no mérito da questão, mas eu tenho certeza que você consegue identificá-los. Talvez agora, nesse momento, a sua mente venham algumas imagens dos bons e dos maus exemplos. Não quero citá-los aqui por menores, mas, no entanto, posso citá-los dizendo de boas ações, de empatia, de busca em ajudar o próximo, de um viver responsável em relação à não transmissão para outros. E aí, o contrário, nós temos também exemplos muito ruins de individualismo, de não se preocupar com o outro, de não fazermos a nossa parte, de negligenciarmos aquilo que podemos fazer em prol do bem comum. Enfim, os bons e os maus exemplos estão sempre diante de nós e em todas as áreas. Temos bons e maus exemplos na política, temos bons e maus exemplos na igreja, na vida eclesiástica, na igreja como um todo, naquilo que é a visibilidade da igreja, aquilo que as pessoas tomam conhecimento de maneira geral, bons e maus exemplos, como também a igreja de maneira particular, aquela da qual fazemos parte, aquela célula menor da qual nós estamos envolvidos. Então, bons e maus exemplos na família. Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem na memória e no coração bons exemplos na sua família. Algumas pessoas, seja o pai, a mãe, o tio, o filho, o irmão, alguém que nessa sua
no seu convívio familiar são um bom exemplo. E o contrário também é real. Pessoas que são maus exemplos. Pessoas às quais nós não queremos imitar. Isso tudo que eu estou trazendo aqui, irmão, é para pensar com você que os maus exemplos não são para serem seguidos, reproduzidos, multiplicados. Precisamos ter consciência daquilo que não serve para nós. Seja feito por uma celebridade, seja feito por um ícone religioso, seja feito por quem quer que seja. Se é um mau exemplo, não vamos replicar aquela ação. No entanto, devemos identificar os bons exemplos e nos esforçar para repeti-los e para vivê-los assim. Por que estou dizendo tudo isso? Na semana passada, nós estamos ainda no mês da família, na semana passada nós vimos um bom exemplo de família. Nós voltamos os nossos olhos para a família de Timóteo e fizemos algumas considerações e vimos as bases que faziam com que aquela família pudesse ser uma família forte. Hoje, no entanto, voltamos os nossos olhos para um exemplo ruim, um péssimo exemplo de família. Voltamos os nossos olhos aqui para um mau exemplo de família. E quando nós estamos diante disso, nós devemos entender que temos a oportunidade de aprender. E com esse aprendizado, corrigir se em algum aspecto a semelhança do nosso relacionamento familiar com a família de Ananias e Safira. E se não houver, louvado seja Deus, nos policiarmos para que não venha a existir. Então, meus irmãos, nós vamos observar aqui hoje, com Ananias e Safira, aquilo que nós não devemos repetir. Nós sabemos que o livro de Atos, ele é o livro histórico do Novo Testamento. É o livro no qual Lucas está nos contando, nos relatando, falando dos primeiros dias da igreja primitiva. Lucas traz para nós aqui um relato da vida interior, dali dos primeiros momentos do convívio da igreja, como vivia a igreja. E no relato aqui que eu comecei um pouco antes, diz que da multidão dos que creram era um o coração e a alma, ninguém tinha necessidade de nada, porque havia uma ação voluntária de cuidado um pelo outro. E se destaca aqui Barnabé é um levita. O levita no Antigo Testamento não tinha terra, ele não tinha esse tipo de posse, porque ele servia ao Senhor. Então, nós observamos aqui que agora, nesse contexto, nós sabemos como que Barnabé herdou essa terra. No entanto, Barnabé possui terras. E como um ícone, um exemplo daquilo que Lucas estava relatando a respeito do cuidado um pelo outro, Lucas nos diz que Barnabé voluntariamente vendeu a sua terra. E ele pegou o que recebeu e depositou aos pés dos apóstolos, para que a necessidade daqueles que eram mais humildes, simples, aqueles que estavam passando por dificuldades, pudessem ser supridas. Então nós observamos aqui essa atitude desse homem, que é um homem que se destaca na narrativa bíblica. Ele foi o primeiro a abraçar Paulo, caminhou com Paulo, ele defendeu João Marcos e passou a ser o companheiro de João Marcos em determinado momento aqui de discordância com o apóstolo Paulo. Então Barnabé tinha um coração que se colocava na necessidade do outro. Barnabé tinha um coração convertido, Barnabé tinha um coração quebrantado, Barnabé tinha um coração que se dedicava ao companheirismo, e isso em amor a Cristo. Em amor a Cristo. Barnabé é um crente. Barnabé é um homem convertido, um homem cheio do Espírito Santo de Deus.
Mas aí a narrativa, e é interessante nós observarmos aqui, que no capítulo 5 nós começamos com a palavra entretanto. Entretanto, observamos aqui essa conjunção adversativa, traz a ideia aqui de mais, porém, diante do exemplo de Barnabé, nós temos algo a mais aqui. Barnabé agiu assim mais, porém, entretanto, Ananias e Safira também tiveram uma ação aqui nessa narrativa, nesse texto. E o que a narrativa vai mostrar para mim, para você, é um contraste. A narrativa vai mostrar para mim e para você uma diferença de intenção do coração. O que podemos observar aqui é como que se Ananias e Safira tivessem se enchido de inveja de Barnabé. O gesto nobre de Barnabé, desprendido, voluntário, com o coração não numa ação pontual, mas numa constância de vida de cuidado com o outro. Observamos na narrativa, então, que aparece, que entra aqui nessa narrativa, esse casal. Uma passagem tão breve pela narrativa bíblica. E o texto nos diz que Ananias e Safira tinham outras intenções no coração. Queriam ser vistos. Eles queriam mostrar como se tivessem um coração como que o de Barnabé, mas não possuíam um coração assim. Antes, vamos fazer um parêntese para dizer que o texto aqui, irmãos, se alguém usa esse texto fora do contexto, é bom corrigirmos que o texto aqui não está falando que aqui todas as pessoas estavam obrigadas a vender as suas propriedades para sustentar, para ajudar, para socorrer os outros. Essas eram ações voluntárias. A gente observa na própria palavra de Pedro, quando diz a Barnabé, olha, era teu, você tinha o direito de não vender e ele ia continuar sendo seu. Mais ainda, Pedro diz assim, olha, e se você quisesse vender, o lucro, ou seja, o resultado da venda era seu, você não precisava dar. Então o texto não está falando aqui, o foco do texto não é falar sobre vender terras e ajudar as pessoas, sobre a obrigação de ter que vender os bens para socorrer as pessoas. Mas o texto está falando muito mais de uma questão de intenção. O texto mostra para nós aquilo que está por trás das ações e as consequências que elas nos trazem. Observamos aqui então que por uma aparência, alguém que olhasse e ouvisse o que Ananias e Safira havia dito, poderiam ter a impressão que havia ali então alguém que tinha o coração como o de Barnabé, mas não tinham. Tinham uma aparência de piedade, mas não sabiam o que era isso. Tinham uma aparência de amor pelo outro, mas isso não era uma realidade. Tinham uma aparência de desprendimento, mas não conseguiram largar, não conseguiram abrir mão daquilo que eles queriam que as pessoas pensassem. Eles deram vazão à carne, e é interessante observar que Pedro vai relacioná-los com o diabo. E então observamos aqui que há uma relação de Ananias e Safira com o diabo e não com o Espírito Santo, de Barnabé com o Espírito Santo e não com o diabo. O casal queria ser visto. O casal queria ser visto do ano. O casal queria palmas, aplausos. O casal queria reconhecimento da parte das pessoas. O casal queria a aprovação dos homens e foi reprovado por Deus. Reprovado por Deus. Meus irmãos, o nosso Deus, ele é Deus zeloso. E o Senhor agiu aqui de uma maneira que ele não age mais no Novo Testamento. No Antigo Testamento temos também relações como estas
de morte, né? Diante de um culto da forma que Deus não prescreveu. Lembramos de usar, né? O Senhor não prescreveu aquela forma de fogo e foi consumido. E aqui, então, quando nós estamos abrindo o Novo Testamento e agora a dinâmica da vida da igreja, nós temos algo aqui que não é algo normativo, né? Já pensou se hoje, todas as vezes que as pessoas mentissem ou tentassem mentir para o Espírito Santo morressem? Mas não é esse o caso. O caso aqui é mostrar a reprovação de Deus em relação à atitude de Ananias e Safira. E foi com juízo da parte de Deus sobre a vida de Ananias e Safira. O Isber, comentarista do Novo Testamento, diz assim: o primeiro problema interno a surgir na igreja do Novo Testamento foi a desonestidade. Ananias e Safira tentaram fazer os membros da igreja acreditarem que eles eram mais espirituais do que de fato eram. Mentiram a si mesmos ao pensarem que poderiam ficar impunes depois de sua farsa. Mentiram aos irmãos em Cristo e aos líderes da igreja e tentaram mentir para o Espírito Santo. E eu acrescento ainda aqui que de fato esse era um problema interno da igreja e que veio por meio de uma família. Então tem tudo a ver com o tema do nosso mês: famílias fortes, igreja forte. Famílias fracas, igreja fraca. Famílias que querem viver de aparência, uma igreja que não passa de aparência. Olhemos então, irmãos, para esse exemplo, esse mau exemplo, e não entremos por esse caminho. O tema nessa noite é: famílias fortalecidas no Senhor rejeitam maus exemplos. Rejeitam. E nós vamos ver alguns exemplos aqui que devem ser rejeitados. Primeiro, o mau exemplo da parceria. Eu sei que parece estranho, mas nós vamos olhar aqui no texto. O mau exemplo da parceria, versículo 2 e versículo 9. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Versículo de número 9. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Meus irmãos, nós observamos aqui que esse casal, e deixa eu lhe apresentar esse casal e pense um pouquinho como você imaginaria esse casal. Olha só, esse casal tinha um pensamento comum a respeito das coisas. Esse casal tinha pensamentos comuns a respeito das coisas. Esse casal fazia planos e tomava as suas decisões em conjunto. O casal conseguia se entender. Esse casal, ele entrava em acordo. E mais do que isso, o casal era fiel ao acordo estabelecido entre eles. Note, mesmo que um não estivesse presente, mesmo que uma das partes não estivesse presente, mesmo na ausência do outro, havia fidelidade ao acordo estabelecido. Que maravilha de casal! Pense isso a nível de família. Que família maravilhosa! Uma família que entrava em acordo, era fiel ao acordo, uma família que conseguia se entender, uma família que sentava e fazia planos juntos. Uma família que fazia planos juntos. Mas imagine só, apesar de nos parecer uma imagem maravilhosa, todo esse aspecto positivo foi usado para o mal. Então, não devemos imitar o mau exemplo da parceria para o mal.
da parceria maldosa, da parceria que vai na contramão da vontade de Deus, sendo nós igreja do Senhor, sendo nós famílias do Senhor. Não importa que aspecto seja da sua vida, não deve haver acordo, união para o mal, nem do casal e nem familiar. Havia coisas na vida desse casal que não deveria haver parceria, e uma delas é estas que está aqui. E na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, entendamos, há aspectos, há situações que nós não podemos concordar. Sendo nós famílias, ou melhor, sendo nós família, você aí com a sua família, sendo você casal, você e sua esposa, quando alguém traz um plano, traz um sonho, um projeto, uma ideia, sugere uma ação que ela não glorifica o nome do Senhor, que muito pelo contrário, ela envergonha, ela é não um bom testemunho, mas um mau testemunho, não é um bom exemplo, mas um mau exemplo. Alguém precisa dizer: nós não podemos fazer isso. Nós não podemos agir assim. Nós não podemos pagar com essa moeda. Nós não podemos entrar por esse caminho. Nós não podemos ser esse tipo de família. Nós não podemos nos entregar a esse tipo de sentimento. Nós não podemos fazer esse tipo de plano. Porque esse tipo de plano maldoso, que vai na contramão da vontade de Deus, não fortalece a família. Enfraquece, adoece, desintegra. Precisamos observar aqui, irmãos, que as nossas ações, opiniões, planos, desejos, muitas vezes são imperfeitos, injustos, egoístas e maus. Meu irmão, minha irmã, você esposa, você esposo, você pai, você mãe, você filho. Pedro teve o discernimento aqui do Espírito Santo. Pedro percebeu que aquela atitude, ela não era uma atitude de Deus, e repreendeu. Peça a Deus que você, meu irmão e minha irmã, tenha discernimento espiritual para desviar a sua família de um caminho de desgraça, de um caminho de perdição. Faça planos para a glória de Deus. Com certeza, meus irmãos, muitas famílias estão abaladas, muitas famílias. Muitas famílias sofrem situações difíceis porque uma das partes da família não quis discordar. Às vezes, como família, nós conversamos, você conversa, eu converso, nós conversamos. Às vezes nós nos aborrecemos, nos entristecemos com algumas coisas, discordamos de outras. Às vezes somos atingidos até por atos de maldade contra a nossa família. Passamos, às vezes, provações, mas não é a solução de uma família cristã entrar em acordo para o mal, entrar em acordo para viver longe da vontade de Deus. Por vezes, nós precisamos ouvir, muitas vezes devemos ouvir, o nosso filho, nossa filha, nossos pais, nossos cônjuges, e ponderarmos se aquilo que estamos fazendo, ou da maneira que estamos agindo, se Deus aprova ou não aprova. Observamos aqui, irmãos,
Uma parceria saudável é aquela que produz um resultado edificante, abençoador, que glorifica o nome do Senhor e que traz paz ao coração. O desastre familiar na vida de Ananias e Safira foi a morte pelo pecado. Ocorreu porque nenhum deles, nenhuma das partes, se levantou para dizer: isso não é correto. Isso não é correto. Ou para dizer: eu não vou mentir. Eu não vou manipular. Eu não concordo com isso. Então, em primeiro lugar, entendamos que nem todo acordo, nem toda cooperação familiar, ela é positiva e abençoadora. É preciso saber se Deus aprova, se Deus é glorificado. Não siga esse exemplo. Segundo lugar, um mau exemplo de espiritualidade. Versículo 3 diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Olha, Pedro traz aqui 2 pontos que estão totalmente opostos, distantes um do outro. Pedro fala aqui de Satanás e fala do Espírito Santo de Deus. Mas é interessante que nessa frase, nessa sentença, a palavra Satanás e a palavra Espírito Santo estão sendo usadas e aproximadas por uma atitude de aparente espiritualidade. De aparente espiritualidade. O casal quer dar para inflamar o ego. O casal toma um ícone do amor ao próximo, que era vender as terras naquela época e doar para os apóstolos administrar, abençoando a vida de quem precisasse, e que Barnabé havia feito essa ação. Eles pegam um ícone desse amor ao próximo, um ícone dessa ação bondosa, para inflar o ego, para cultuar a si mesmos, para tirarem a glória de Deus e colocarem a glória sobre eles, para que as pessoas pudessem olhar e dizer: que família abençoada. Olha, aqui nessa igreja, uma das famílias de destaque pela espiritualidade, pela bondade, pelo desprendimento é Ananias e Safira. Uma salva de palmas para Ananias e Safira. É tirar Deus do centro, Cristo do centro, e colocar personalidade. É colocar o ego no centro. Isso não é culto ao Senhor. Um mau exemplo de espiritualidade. O Isber, mais uma vez, comenta: o orgulho abre a porta para todos os outros pecados. Pois uma vez que passamos a nos preocupar mais com a nossa reputação do que com o nosso caráter, não há fim para os artifícios que usaremos, visando manter a aparência diante dos outros. Ou seja, se é uma autopromoção que nós queremos, se é inflar o ego, se é esse o nosso objetivo e o nosso alvo, nós o perseguiremos e sacrificaremos tantos e tantos outros elementos fundamentais da fé cristã. Foi o que Ananias e Safira fizeram. Pedro destaca: vocês não mentiram aos homens. Sabe por quê? Porque eles não estavam fazendo e dando aquilo para homens. Embora aquilo pudesse ser usado e fosse usado para homens, passava primeiro por uma doação a Deus.
e que deveria ser usada para a glória de Deus e para abençoar aqueles que são imagem e semelhança de Deus. Eles queriam crédito, prestígio dessa generosidade. Queriam mostrar como se fosse um ato sacrificial, mas não queriam as consequências da inconveniência, do não ter aquilo. Assim, a fim de conquistar uma reputação a qual não tinham direito, eles contaram uma mentira deslavada diante de Pedro. E Jesus, em vários momentos do seu ministério, chamou isso de hipocrisia. Então, uma espiritualidade ruim é a espiritualidade da hipocrisia, meu irmão e minha irmã. É a espiritualidade da aparência. É a espiritualidade do esforço em apresentar para as pessoas a máscara que nós usamos. Nós, como família, precisamos entender que Deus conhece o nosso coração e a nossa vida. Não entre por esse caminho, meu irmão e minha irmã, de ser uma coisa diante dos olhos dos homens e ser outra coisa longe deles. Não vamos perseguir esse exemplo de Ananias e Safira. Precisamos entender que Jesus Cristo condenou a hipocrisia e Jesus é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Precisamos, então, analisar e avaliar o nosso coração a respeito da expressão da nossa espiritualidade. É importante entender que nós não podemos imaginar que vamos viver o ideal, mas nós devemos buscá-lo. Cometeremos falhas, não conseguiremos viver à altura da graça, do amor e da bondade de Deus, da santidade de Deus. Mas devemos buscar viver aquilo que é possível na nossa santificação. E associado, como diz aqui, a porta se abre, associado a essa hipocrisia, está aí a arrogância. A arrogância. Querer se colocar num lugar que não é o nosso, superior aos outros. Olha, meu irmão, quero falar um pouco aqui, um parêntese, sobre arrogância. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Todo-Poderoso, ele resiste ao soberbo, ao arrogante. E nada destrói mais uma família do que uma pessoa arrogante. Uma pessoa de coração duro, que para sustentar a sua arrogância, para não ter uma atitude de humildade, não reconhecer os seus erros, não se colocar abaixo do patamar que ele se conservou, destrói famílias, destrói igrejas, põe fim às melhores amizades. O arrogante, meu irmão, passa por cima de tudo e de todos. Ele expressa uma espiritualidade de autopromoção, mas o seu coração pertence somente a ele. O arrogante, ele é manipulador. Imagine esse tipo de pessoa dentro de uma vida familiar. Pai, mãe, filho, não seja arrogante. O que a palavra nos ensina é que devemos ser humildes, e a expressão da nossa espiritualidade diante de Deus, ela começa e ela se mantém pela humildade. É a humildade de nos reconhecermos pecadores, falhos, imperfeitos. É a humildade de nos reconhecermos que há um local para nós, um lugar para nós, e o nosso lugar é na condição de humanos e não divinos, porque divino é só o Senhor. Um homem humilde tem um bom relacionamento com a sua esposa, tem um bom relacionamento com os seus filhos, tem um bom relacionamento com os seus
pares onde quer que ele esteja, no trabalho, na igreja. Um homem arrogante, ele tem dificuldade de se relacionar com qualquer pessoa. O mesmo se aplica à mulher, ao jovem, ao idoso. Uma das pessoas mais complicadas para lidar é a pessoa que veste uma capa de humildade, mas por baixo só há arrogância. Esse é um mau exemplo, porque Ananias e Safira são essa família, são esse casal. Como escreveu George MacDonald, metade da infelicidade do mundo decorre da tentativa de aparentar em lugar da tentativa de ser. Vou ler de novo. Metade da infelicidade do mundo decorre da tentativa de aparentar em lugar da tentativa de ser. Ao invés de nos esforçarmos em sermos, nos esforçamos muito mais em aparentar. E manter aquilo que nós não somos é difícil demais, dá trabalho. Te convido hoje você, como família, se você tem percorrido por esse caminho, a desistir dele. Não viva de aparência, meu irmão, minha irmã. É muito melhor que você hoje, agora nesse momento, chore aos pés do Senhor, reconhecendo as suas mazelas e as suas dificuldades. E o Senhor te santifique, te renove toda a sua família. Do que tentar sustentar nos ombros o peso de ser uma coisa diante das pessoas e outra na ausência delas. Meu irmão e minha irmã, não siga o exemplo de Ananias e Safira, de uma espiritualidade ruim. Esse é um mau exemplo, não devemos seguir. Em terceiro lugar, falamos do mau exemplo do acordo, do mau exemplo da espiritualidade. E agora eu quero falar de um bom exemplo como consequência daqueles que caminham por esse caminho. Versículos 5 e 10 diz assim: ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Um bom exemplo da reprovação de Deus. Nós somos cristãos e nos interessa muito mais a aprovação de Deus do que a aprovação dos homens. E aqui tem um bom exemplo da reprovação de Deus para aqueles que trilham o caminho da família de Ananias e Safira. A morte. Não literal como Ananias e Safira, nós não estamos dizendo aqui que você vai cair morto na sua casa aí. Mas sabe o que acontece? Algumas pessoas dizem assim: ah, mas isso não acontece mais. As pessoas já não caem mais mortas, as pessoas mentem dentro da igreja, as pessoas mentem cantando, tem pessoas que mentem pregando e elas não morrem. Meu irmão, é um engano muito grande seu e meu, se pensarmos assim. Porque essas pessoas que têm uma espiritualidade que ela não é verdadeira, já estão mortas. Elas têm aparência de conversão, mas não são. O Senhor Jesus Cristo deixou registrado, os evangelistas deixaram registrado as palavras de Jesus Cristo, que naquele dia muitos virão em seu nome e dirão: Senhor, fizemos isso, 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 isso. Cantamos no ministério de louvor, pregamos na igreja, eu era pastor, eu era diácono, eu era presbítero, eu era líder na minha igreja. E Jesus Cristo vai dizer assim: ó, eu não os conheço. Não vos conheço. Quando nós não conhecemos Jesus, as palavras de Efésios, no capítulo 2, não se aplicam a nós. As palavras de Efésios, capítulo 2, que diz: estávamos nós mortos, os nossos delitos e pecados, continua sendo uma realidade.
O verbo não vai trazer para nós a ideia de passado, mas de uma continuidade do presente. Estamos nós mortos nos nossos delitos e pecados. Estamos nós. Só quem está em Cristo estava morto nos seus delitos e pecados e agora vive. Então o texto vai dizer para mim e para você a reprovação de Deus. Ela é morte. É afastamento daquilo que Deus quer para mim e para você. E se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus e anda por esse caminho, você é salvo, você é convertido, essa morte ela não vem no sentido de afastamento eterno de Deus, mas vem numa frieza espiritual. Seu coração vai se tornando cada vez mais frio. Está na sala do trono, mas não consegue ver os olhos do rei. Está na sala do trono, mas não consegue se alegrar com a presença do rei. Está na sala do trono, mas não consegue ver os valores e as riquezas desse reino. Então isso é triste demais para uma família cristã, que vivendo o acordo para o mal, ou vivendo uma espiritualidade de aparência, entregue a essas vontades humanas, vai morrendo a cada dia. E isso vai atingindo os seus relacionamentos, minando, corroendo, até que então essa família pode vir a entrar em falência de relacionamentos. Convivem no mesmo lugar, mas não tem vida, porque a vida do crente, a vida da família cristã é fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus. Deus desaprovou essa parceria diabólica de Ananias e Safira. Eles agiram contra a vontade de Deus. Eles tentaram mentir contra o Espírito Santo. Como diz o reverendo Sérgio Lima, a questão aqui, meus irmãos, é como conviver com Deus. A questão aqui é como se aproximar de Deus. A questão aqui é como viver a prática da vontade de Deus. A linha aqui de raciocínio é que existe uma linha muito clara de quem Deus é e do que Ele espera daqueles que se aproximam dele. E o reverendo Sérgio Lima conclui dizendo: Deus espera a pureza dos nossos corações. Deus espera santificação, observância do bom exemplo e segui-lo, observação dos maus exemplos e se afastar dele. Jesus usou muitos desses maus e desses bons exemplos. Da viúva pobre, ele usou como um bom exemplo. Dos fariseus, ele disse: olha, não imiteis. Não imiteis. Não é um bom exemplo. Mas acima de tudo, Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso Senhor. A razão da nossa existência e Senhor da nossa vida. Sejamos imitadores, então, de Cristo como Paulo era. Sejamos imitadores de Cristo como Paulo era. Meu irmão, minha irmã, concluindo, seus filhos, seus familiares, sua esposa, precisa que você seja um bom exemplo de um homem de Deus, de mulher de Deus. Seus pais precisam que você seja um bom exemplo de crente. A igreja precisa que presbíteros, diáconos, pastores, líderes de maneira geral sejam bons exemplos. E que Deus assim seja glorificado em cada uma dessas ações. Eu me recordo de um pregador que disse que nós oramos para que os nossos filhos não sigam os maus exemplos das amizades. E ele diz assim: nós também devemos orar para que os nossos filhos não sejam maus exemplos. E isso se aprende em casa, se aprende com a leitura bíblica, se aprende com humilhação diante dos pés do Senhor.
Tenha cuidado da sua família, meu irmão. A palavra do Senhor nos diz em 1 Timóteo 5,8: se alguém não tem cuidado dos seus, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Cuide da sua família, sendo você um bom exemplo de homem de Deus, um bom exemplo de mulher de Deus. Que a sua vida, meu irmão, minha irmã, seja muito diferente, que a sua família seja muito diferente da família de Ananias e Safira. Que haja verdade nas suas palavras, sinceridade, até mesmo aquilo que é errado, você possa declarar diante de Deus e não esconder. Vamos orar? Pai querido, santo e amado, rendemos graças ao teu nome, Deus. Nós não somos ainda aquilo que deveríamos ser, mas nós olhamos para ti na certeza de que o teu Espírito Santo nos ajuda a ser aquilo que podemos ser aqui. Que a cada dia possamos, ó Pai, aprender algo novo sobre a tua vontade, revelada na tua palavra. Que as famílias hoje, agora, nessa reflexão, possam se afastar dos maus exemplos, e aquelas famílias que têm sido maus exemplos possam reconhecer os seus erros e voltar atrás, em nome de Jesus. E as famílias, ó Pai, que têm tantos pontos positivos e são exemplos, não são perfeitas. O Senhor preserve para que não caiam nas armadilhas, ó Pai, do coração. Em nome de Cristo, abençoa o teu povo, cada casa, cada família nesse momento. Conceda da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Dá-nos a graça de não sermos apenas bons ouvintes, mas que sejamos praticantes da tua palavra. Nós oramos gratos e confiados no nome de Jesus. Amém e amém. Povo amado e querido do Senhor, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a companhia, consolação, eternas misericórdias do Espírito Santo de Deus, seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, hoje e para todo sempre, e sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique atento às nossas redes sociais. Essa semana nós queremos presenteá-los, então haverá um sorteio, tá bom? Fique atento. Deus te abençoe. Um forte abraço em Cristo Jesus.